Oi, turma. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas farmacêuticas, mas eu creio que vocês já têm ouvido falar bastante aí sobre essa questão. Então a gente vai, talvez, relembrar algumas coisas. Então, as formas farmacêuticas que nós temos são essas aqui que está nesse quadro aqui. Então, nós temos as sólidas, as semissólidas e as líquidas. As sólidas são os comprimidos, as cápsulas, as drágeas, os pós, os granulados. As semissólidas são as pomadas, os cremes, os géis, as pastas. E as líquidas são as soluções, as gotas, os xaropes, as suspensões e os elixirs. Bom, por que existem as formas farmacêuticas? Imagine assim, imagine se existisse somente uma forma farmacêutica. Então vamos voltar lá nos tipos. Então vamos supor que tivesse somente as sólidas, que são comprimidos, cápsulas, drágeas, enfim. Imagine se a indústria farmacêutica fizesse somente formas farmacêuticas sólidas. Essas formas farmacêuticas abrangem todo o público? Então, imagina, uma criança ou um RN conseguiria tomar um comprimido, uma cápsula, uma drágia? Não. Então, as indústrias farmacêuticas fizeram algumas formas farmacêuticas para abranger e atender várias faixas etárias. E também tem a questão da absorção. Então, exemplo, as líquidas são as soluções, que a gente pode colocar as medicações endovenosas, certo? Imagine se a gente tivesse somente a sólida. Está um paciente com uma dor, sendo avaliado pela escala de dor score 10, e só existisse a forma farmacêutica sólida, comprimido, drágia, imagina. Qual o tempo de absorção, de metabolização, biotransformação e o tempo de resposta dessa forma farmacêutica? No mínimo, meia hora, 40 minutos. Então, demoraria 30 minutos a 40 minutos, isso dependendo da absorção, da biotransformação do corpo de cada pessoa. Então, a resposta ia demorar muito. Pacientes hospitalizados, imagina se fosse só uma forma farmacêutica sólida, né? Então, não tem como, não existe, não teria como dar um atendimento se existisse somente uma forma farmacêutica. Então, cada vez mais, as indústrias farmacêuticas vêm melhorando as questões das formas farmacêuticas para atender pacientes em residência domiciliar, pacientes internados, pacientes em casas de repouso, pacientes em unidade de terapia intensiva, pacientes em emergência, abrangendo todas as faixas etárias. Então, hoje, o grupo farmacêutico tem uma grande preocupação com as medicações para crianças. Então, hoje no mercado, as indústrias farmacêuticas cada vez mais estão apostando nos medicamentos para criança com sabores, que faz com que, óbvio, né, os medicamentos via orais. E aí eles estão apostando cada vez mais nesses medicamentos infantis com sabor. Por quê? Porque na residência, né, crianças que fazem uso de medicamentos em casa, que tem uma grande população, pensando na hospitalização, então tem muitas crianças que não ficam internadas e dão um tratamento na residência. E aí, pensando nesses tratamentos infantis, com alguns medicamentos
que a gente pode citar os líquidos, que são os gotas, os xaropes, as suspensões, que geralmente têm um gosto muito amargo, a indústria farmacêutica vem cada vez mais pensando em minimizar as recusas das crianças. Então, de uns 7 anos para cá, a indústria farmacêutica está mudando essas medicações líquidas para criança para que tenha sabores. Então, hoje no mercado tem muitos xaropes, muitas suspensões, muitas medicações em gotas saborizada, para que a criança sinta um sabor agradável e ela consiga aceitar esse medicamento, né? Então teve um avanço muito grande e significativo nessa questão. E aí aqui a gente vai falar o seguinte, ó. As farmácias farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos a pacientes de várias faixas etárias diferentes e diferentes condições. Por isso que foi feito essas melhorias de formas farmacêuticas. Relacionada à via de administração que vai ser utilizado, isto é a porta de entrada do medicamento do corpo, né, que pode ser por via oral, retal, intravenosa, enfim. E quem vai definir essa forma farmacêutica é o médico. Então, quando o médico vai atender um paciente, ele vai avaliar a faixa etária, ele vai avaliar as condições físicas do paciente, as condições clínicas do paciente, e ele vai avaliar qual a melhor forma farmacêutica. Eu vou fazer em comprimido, de uma forma sólida, eu vou fazer uma solução em forma líquida, eu vou dar um xarope de uma forma líquida, eu vou dar semissólido, né? Que aqui, ó, são as pomadas e creme. Então, ele vai avaliar, né, qual a melhor farmacêutica para aquele determinado público, né, de paciente, para aquele determinado público de faixa etária. Aí aqui fala assim, ó, cada via de administração é indicado por uma situação específica e ela pode apresentar vantagens e desvantagens. Então, pensando em medicamento via oral, há uma grande desvantagem relacionada ao medicamento endovenoso. Todo mundo sabe que a medicação endovenosa, que cai diretamente na corrente sanguínea, ela é absorvida mais rápido. Uma vez que ela é absorvida mais rápido pela corrente sanguínea, é óbvio e claro que a resposta a este fármaco é mais rápido, né? Então a gente precisa ver. E quais são as desvantagens? Por exemplo, desvantagem seria, como eu já falei, o tempo. Outras desvantagens, efeitos colaterais. Tem medicamentos endovenoso que tem mais efeito colateral do que o viral. Tem medicamentos viral que tem mais efeito colateral do que os xaropes. Então tem vantagens e desvantagens, tá? Pensando num atendimento, em uma forma farmacêutica, o médico nunca vai é, se preocupar ali com as desvantagens, e sim com a vantagem que vai ter naquele momento ali para aquele paciente, tá? Então, é risco e benefício. Então, eu vou dar um medicamento X, que eu sei que tem várias desvantagens, mas nesse momento esse paciente precisa dessa forma farmacêutica e ele vai tomar esse remédio. Vai ter problemas? Vai ter efeitos? Vamos controlar os efeitos depois. Mas agora, nesse momento, ele vai tomar este tipo de forma farmacêutica porque vai ser mais eficaz e eu quero uma resposta muito rápida a este tratamento. Aí aqui fala das vias de administração de medicamentos, que provavelmente vocês já viram, creio eu. Então tem a via oral, que é por boca, sublingual, os medicamentos parenterais, que é intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa, as respiratórias inalatórias e as tópicas, que pode ser ocular, otológica, retal, vaginal e intranasal. Aí aqui tem alguns medicamentos via orais, né, que são cápsula, e eles são formados dessa forma, a gelatinosa, os comprimidos e as drágeas. As drágeas, elas são revestidas por uma capa
brilhante e é uma capa dura, que às vezes é até difícil de quebrar. Então vamos falar da cápsula. Então ela é formada por uma gelatina e também ela geralmente é formada por amido e outras substâncias. O comprimido. Ele pode ser de uma ampla variedade de tamanhos e formatos, apresenta, né, marcações, na maioria das vezes eles têm uma marcação em revestido ou não. A marcação é aquela marcação que a gente existe para a gente cortar o comprimido, que alguns têm. A drágia. A drágia são comprimidos revestidos com camadas, que são essas aqui que está marcada, camada 1, 2 e o núcleo, por misturas de substâncias que podem ser resinas, naturais ou sintéticas, gomas e gelatinas. Granulados são os pós liofilizados ou grânulos, que podem ser solúveis na água, né, resultante em soluções. E a gente tem aqui até o metamocil, que aí a gente coloca em água, é um grânulo, é um pó e ele é diluído na água. Pomada. Semissólidas para apresentação externa que amolece ou derrete a temperatura corpórea. Pasta. Consistência macia e firme pela quantidade de sólidos, né? São poucos gordurosos e tem um grande poder de absorção. Aí nós temos os cremes, né? Geralmente com parte de água e parte de óleo, que tem uma consistência de emulsão semissólida. Já o gel, ele é a base totalmente de água e não tem óleo, que são os géis. Supositórios, consistência firme de vários tamanhos, que a gente tem aqui, né? Adaptados à introdução do orifício retal vaginal ou uretral. Óvulo é um tipo de supositório vaginal, ele tem esse formato, ele é meio gelatinoso dentro, tá? É uma cápsula e dentro tem uma solução. Solução é uma forma farmacêutica líquida, límpida e homogênea, que são inúmeras formas de, né, medicamentos em solução. Suspensão são preparadas substâncias químicas e não estão totalmente dissolvidas e elas são dissolvidas com líquido. Então é um pó, né, ela vem em pó, mas ela é uma suspensão que ao introduzir uma quantidade adequada de água, que vem sempre numa bula orientando, ele vai virar uma suspensão. Os xaropes, né, geralmente são aquoso, caracterizado pela alta viscosidade, ele é viscoso, né, ele é bem, né, viscoso. Ele é utilizado sacarose e outros açúcares na sua composição e contém mais substâncias químicas. Os elixirs são preparações líquidas contendo álcool, né, uma porcentagem pequena, açúcar, glicerol ou o propilonoclicol, tá? Tem os aerosóis, que são constituídos por nevoeiro, né, não molhante, eles não microgotas, então eles não molham tanto, esses aerosóis é imperceptível. E aí tem os sprays, né, os sprays que são mais semelhantes aos aerosóis e são considerados noveiros mais molhantes, que são aqueles medicamentos nasais, rinossoro, entre outros aí que a gente tem bastante. Bom, sobre farmácias farmacêuticas, é uma gama de farmácias farmacêuticas, né? E vários tipos de medicamentos aí utilizados. E aí, como eu já falei, a farmacêutica vai nos proporcionar, né, melhor atendimento e a melhor escolha para determinado tipo de patologia, tipo de faixa etária, né, tipo de sinais clínicos, sintomas, enfim. E aí, quem vai definir essa forma farmacêutica sempre vai ser o médico. Tá? Bom, dúvidas a gente vai tirar depois, espero que vocês tenham entendido. Provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre essas questões, né, no decorrer do curso de vocês.